Olá, turma do sexto ano. Nós vamos estudar agora o nosso assunto, representações do espaço geográfico. E aí nós vamos ver que a cartografia, ela pode ser utilizada como um instrumento das representações dos lugares, ok? Então, primeiramente, a gente vai ver o que é cartografia, como é que a gente pode utilizar, para que serve, qual é a sua utilização, né? A gente viu em sala que a cartografia é a ciência que estuda as confecções do mapa. Ela é a técnica de confeccionar mapas, é a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Lembram que na sala a gente comparou o mapa a uma carta? A carta a gente recebe, a gente lê e a gente compreende aquela mensagem ali. A mesma coisa ele é um mapa. Ele é como se fosse uma carta onde nós precisamos ler, precisamos interpretar para poder compreender. Só que essa carta, além dos elementos escritos, através de alguns nomes ali, a gente também vai ter muito visual. Então, o mapa ele é desenhado com algum intuito de nos possibilitar a compreensão de determinada representação do espaço geográfico. Isso quer dizer que eu posso utilizar o mapa do meu bairro, o mapa da minha cidade, o mapa do meu país, para poder estar estudando esse espaço geográfico e estar me orientando e me localizando nele. Então, a cartografia, ela permite também estratégias de guerra por meio dos mapas, é que a gente pode utilizar esses mapas num território desconhecido para nos situarmos. Ela também permite conhecer e pontuar riquezas naturais, quando a gente utiliza um mapa, por exemplo, de um território com muitas árvores, ou um território para chegar em determinadas minas, e ela também aponta os melhores espaços para as atividades agrícolas, ou seja, o mapa ele também é capaz de indicar os melhores solos para a gente plantar, para a gente colher. Então, tudo isso é resultado do estudo da cartografia, essa ciência que interpreta, que nos auxilia na construção dos mapas. A cartografia como instrumento de representações dos lugares. As representações espaciais estão presentes na vida do homem. Antes mesmo da escrita e da fala, por meio de símbolos e desenhos, o homem representa suas primeiras percepções do real. Então a gente viu que a gente sabe que os homens das cavernas, eles desenhavam pinturas rupestres nas paredes, né, das rochas, como uma forma de expressar o que estava acontecendo, as situações do cotidiano, a caça, a agricultura e tal. E aí, o homem ele se utiliza dos desenhos e da escrita dos símbolos como uma forma de proporcionar esse conhecimento acerca da representação do espaço. Com o avanço das técnicas cartográficas e por meio do uso dos recursos modernos que possibilitaram o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, foram sendo assim criadas representações espaciais mais desenvolvidas. Essas representações cartográficas são mais próximas do real. Então, a gente debateu em sala que o mapa ele vai mudando ao longo do tempo com as novas tecnologias, com as novas formas de se desenhar, o homem vai modificando as representações do espaço. Beleza, turma? Então, seguindo as convenções internacionais, as representações simbólicas foram sendo aperfeiçoadas com o advento das fotografias aéreas e posteriormente com o desenvolvimento de imagens de sensores remotos. Lembram que eu falei na sala que o mapa ele é visto de uma perspectiva vertical. A gente até citou o exemplo do drone, como se um drone estivesse sobrevoando a área mapeada. Então, ele não é representado de frente nem de lado, ele é representado vertical, por cima. Beleza, sexto ano? Ao longo de sua história, as representações cartográficas passaram a ser utilizadas para diversos fins, considerando abrangências artísticas, científicas e técnicas. Então, os mapas eles têm infinitas possibilidades, não só para nós interpretarmos, mas também para nos orientarmos no espaço, para também mostrar certos dados importantes, por exemplo, o mapa de um bairro, ele me mostra o nome das praças, ele me mostra o nome das ruas, ele me mostra onde é que tem as avenidas. O mapa do Brasil, ele me mostra o nome dos estados do Brasil, então o mapa, ele é capaz de nos mostrar várias informações, informações essas bastante preciosas. Beleza, sexto ano?
Então, a gente vai ter aqui nas representações da superfície terrestre o globo terrestre. O globo terrestre, ele é uma das principais representações que se tem. Ele é uma representação na forma esférica, ou seja, ele tenta representar o planeta Terra. É geralmente feito de plástico revestido com papel e através do globo nós podemos ver os hemisférios norte, sul, oriental, ocidental. Nós podemos estudar a localização de cada país e nós podemos também, de certa forma, nos depararmos com algumas distâncias que um país vai tendo para o outro. E, além disso, nós temos, como nós já vemos debatendo aqui, o mapa, que tem aqui as linhas imaginárias, que tem a questão das coordenadas geográficas. Então, são formas de representações da superfície terrestre. Os mapas foram evoluindo ao longo do tempo, ele é uma construção humana, de simplificação do espaço real, é visto como uma ferramenta de comunicação. Lembra que o mapa ele traz uma mensagem para aquela pessoa que vai ler ali. Então ele possui modos de transmitir essas mensagens, informações que devem ser entendidas pelos seus elaboradores e leitores. Então lembra quando na sala a gente debateu que a pessoa para fazer um mapa ela precisa ter um conhecimento amplo da área que é mapeada? Então, se eu quero fazer um mapa de Jaguarari, eu preciso conhecer Jaguarari. Então, o mapa ele apresenta essa questão. É preciso haver um conhecimento técnico para poder fazer a sua elaboração. E o mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, né? E também é uma representação parcial da realidade, pois representa uma esfera em um plano. Então, a gente vai ver aqui que o mapa ele não necessariamente representa aquela forma ali perfeitinha. Ele é uma representação parcial dessa realidade que a gente quer representar. No caso do globo, o globo ele é uma representação do planeta Terra. Ele é uma tentativa de imitar, de criar um modelo dessa esfera. Beleza? Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos, também chamados signos, que são também designados de convenções cartográficas, ou seja, são símbolos próprios da cartografia. Os elementos de um mapa. Existem elementos importantes para a compreensão de um mapa. Que elementos são esses? O título mostra a que o mapa se refere. Por exemplo, o mapa Climas do Brasil, mapa Relevos da África. Então, o mapa ele vem no seu título, o assunto principal que aquele mapa está falando ali. As convenções cartográficas, como eu coloquei, que são símbolos de cores utilizados no mapa. Então lembra que vai ter aquele símbolozinho, se tiver um aviãozinho, significa o aeroporto, se tiver uma linha vermelha, rodovia, ferrovia. Então tem também a questão das cores. No mapa, a cor azul representa o mar, a cor verde a vegetação, remetendo à natureza. Então cada cor no mapa ela vai ter seu simbolismo. Nós temos também a legenda, que é a parte explicativa do mapa. Então, lembrem que quando o mapa ele tiver as convenções cartográficas, esses símbolozinhos que retratam certos fenômenos do mapa, ele também vai vir com a legenda, que é um quadrozinho que vai explicar o que significam esses símbolos ou o que significam essas cores. Então, a legenda ela tem essa função de decifrar esses códigos, de explicar para a pessoa que vai ler o mapa, dar a tradução desses símbolos, ok? Então, o norte ele serve para identificarmos a posição correta do mapa. Então, no mapa ele vai vir a orientação. Geralmente, todo mapa ele vem com o desenho da Rosa dos Ventos e essa Rosa dos Ventos ela tem essa setinha do norte apontada para que a pessoa ela saiba onde é que fica os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. A fonte é o instituto, a pessoa responsável pela criação do mapa, sempre no final do mapa a gente vai ter uma fonte. Essa fonte, ela vai designar quem foi que criou esse mapa, quem foi que desenhou, qual o instituto, qual o órgão responsável. Então é muito importante a gente conferir as fontes até para saber que esse mapa foi desenhado por um órgão seguro. Ok? E a escala, ela mostra quantas vezes a área real foi reduzida. Então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho em escala
Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos das convenções cartográficas. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, as cores, a altitude. Então, quanto mais forte a cor, maior é a altitude, mais alto é aquilo ali que se é representado. A gente vai ter, por exemplo, a cor roxa representando áreas congeladas, a cor verde representa as florestas. Então, quando a gente tem essas cores no mapa, elas são capazes de mostrar isso. O símbolo do avião representa o aeroporto, o naviozinho vai representar um porto, um quadradinho, um pontinho preto representa a cidade. Então, essas convenções, esses símbolos, esses códigos, eles são importantes por nos mostrar esses fenômenos que são evidenciados e destacados nesses mapas. Beleza, turma? Então, aqui eu vou ter um exemplo de mapa regiões do Brasil. O título, vocês podem ver que é Regiões do Brasil, é o título do mapa. A fonte do mapa, ou seja, quem desenvolveu esse mapa aqui, nós temos como fonte o blog Mundo Educação, que é de onde esse mapa foi retirado. E aqui nós vamos ter a legenda, que é a tabelazinha explicativa designando o que cada cor desse mapa significa. Então, o verde significa região norte, o azul, região nordeste, o roxo, centro-oeste, o vermelho, sudeste, o amarelo, sul. Então, essa legenda ela vai explicar para a gente, ela nos ajuda a entender o que é que essas cores significam nesse mapa. As escalas geográficas. As escalas geográficas existem para representar nos mapas a relação matemática entre o comprimento ou a distância em relação ao tamanho real da superfície, ou seja, as escalas, elas nos permitem expor grandes áreas de uma forma delimitada. Existem dois tipos de escala geográfica, a numérica e a gráfica. Lembrem, gente, que um mapa ele é uma representação reduzida de um território, de um fenômeno maior. Então, quando a gente vai desenhar o Brasil, a gente sabe que o território do Brasil ele é enorme, são quilômetros e mais quilômetros de dimensão territorial. Então, quando eu pego minha folha de caderno, eu consigo colocar o Brasil todo nela? Não, eu não consigo colocar o Brasil. O meu desenho vai ser uma representação reduzida do tamanho do Brasil. Eu vou tentar desenhar ali o meu território, no caso o meu país, só que eu não vou conseguir fazer o tamanho real. Eu vou fazer uma proporção de tamanho. E essa proporção entre o tamanho real e o tamanho representado é que se chama de escala do mapa. Então a escala ela é essa proporção entre representação e tamanho real. A escala numérica é expressa por uma fração, na qual o número 1 é o numerador e representa uma distância no mapa. Geralmente, essa distância do mapa é 1 centímetro. Quando a gente pega a nossa régua e a gente está analisando um mapa ali, a gente vai ver que cada centímetro desse mapa, no caso o numerador, ele representa uma área em tamanho real, ou seja, que é o denominador, que equivale à medida real correspondente. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Nessa escala, nós temos aqui um denominador, um numerador, perdão, por 400 mil, que é o denominador. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 400 mil centímetros. Ou seja, 1 centímetro do meu mapa equivale a 400 mil centímetros reais. Lembra que eu falei que o mapa ele não consegue expressar totalmente o tamanho real dentro daquele papel ali? Ele é uma representação desse tamanho, ele nos ajuda a representar aquele território ali, mas ele não consegue colocar o tamanho real no papel. Então, aqui a gente tem o numerador 1, que é 1 centímetro, e a gente vai ter o denominador, que é a medida real correspondente de 400 mil. Isso quer dizer o quê? Que no meu mapa, a cada 1 centímetro que eu tenho desenhado aqui, que eu fiz esse desenho, eu tenho o real valor de 400 mil centímetros. Esse é o peso que eu tenho no meu mapa, na minha escala.
Então, esses 400 mil centímetros, se fosse para ser convertido em quilômetros, eles também seriam, no caso, 4 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro de mapa, eu tenho 4 quilômetros do local representado. Isso aí você pode fazer bem facilmente pegando uma régua. Você vai olhar na escala e aí você vai ver que qual é o valor que é o valor real representado no. E a escala gráfica é outra forma de conseguirmos obter as distâncias reais por meio dos mapas, que é fazendo uso dessa escala gráfica. Muitos mapas trazem um desenho, geralmente localizado na parte inferior, que indica uma determinada distância no mapa e o seu equivalente na realidade. Chamamos cada marcação dessa escala de graduação. Então, a gente vai ter aqui uma distância de 0 a 250. Geralmente ela é dada em metros, então isso significa o quê? Que a minha escala gráfica, ela aponta sempre uma distância de um salto de 250 metros. Então, 0 a 250, 250 a 500, 500, 750. Então, consigo enxergar aqui que a minha escala gráfica, ela me apresenta o valor sempre medido em 250 metros. Até aí, ok. Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a cada 1 centímetro de mapa, lembra da questão da escala numérica? Então, a escala gráfica está me mostrando que a cada 1 centímetro do meu mapa, eu tenho 250 metros. Como é que eu descubro isso? Eu posso pegar uma régua. Digamos que eu tenho aqui um mapa, e nesse mapa ele aponta Praça da Sé à Praça da Liberdade. Eu pego a régua, vou lá, faço a medição, e aí no meu mapa eu descubro que da Praça da Sé até a Praça da Liberdade eu tenho 2 centímetros no mapa. Se eu sei que essa representação gráfica, da escala gráfica, ela me apresenta 250 metros, isso quer dizer que cada centímetro equivale a 250 metros. Sendo assim, 2 centímetros do meu mapa equivalem a 300 metros. Então, da Praça da Sé até a Praça da Liberdade, eu vou ter que caminhar 300 metros. No meu mapa, está representado como 2 centímetros. Só que a gente sabe que isso não é o tamanho real, é o tamanho representativo. O tamanho real é o tamanho que está expresso na escala gráfica ou na escala numérica. Sabendo disso, eu posso saber me orientar melhor, me localizar melhor. Eu sei que esses 2 centímetros aqui, eles vão representar 300 metros, então eu sei que eu preciso caminhar 300 metros para chegar ao meu destino. Então, aqui, mais uma vez, reforçando essa parte aqui, gente. Escala numérica. Numerador 1, denominador 500 mil. Outro exemplo. Então, 1 centímetro do meu mapa equivale a 500 mil centímetros. Lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Então, 1 centímetro desse mapa aqui é representação. 500 mil centímetros é o valor real. É a distância real que eu tenho do território. A realidade foi reduzida 500 mil vezes. E na escala gráfica aqui, vocês vão ver que essa escala ela é dada em quilômetros. Então, essa escala gráfica ela mostra o quê? Que cada centímetro desse mapa equivale a 5 quilômetros. Viram do 0 ao 5 e do 5 ao 10. Então, vai aumentando sempre 5 quilômetros. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, se eu tenho lá o meu mapa, eu vou pegar a régua e eu vou medir uma distância de 3 centímetros. Eu sei que essa distância de 3 centímetros, na verdade, são 15 quilômetros, porque cada centímetro equivale a 5 quilômetros do tamanho real. Então, 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Ah, professor, então é isso. Eu tenho o numerador, que me mostra o meu centímetro no mapa, e eu tenho o denominador, que me mostra a distância real. Da mesma forma, eu tenho esse número expresso na escala gráfica. A escala gráfica, ela sempre vai me apresentando o tamanho real que esse mapa demonstra, que esse mapa exprime. Então, a gente vai ter aqui uma pequena tabela de referências de medida. Lembrando que a gente tem as unidades de medida quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí, essas unidades de medida é que nos ajudam a ter uma noção
das representações das distâncias. Mas geralmente a gente não vai precisar se preocupar muito com isso. Eu quero que vocês olhem, analisem um pouquinho essa pequena tabela de referência de medida. Por exemplo, 1 quilômetro equivale sempre a 1.000 metros. 1 quilômetro equivale, então, a 100.000 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Geralmente, essas tabelas é só para a gente saber o valor real que tem essa representação. Então, se eu sei que o meu mapa ele tem o numerador 1 centímetro, e a minha escala gráfica, o meu denominador, ele me apresenta 1 quilômetro, eu sei então que esse quilômetro ele vai valer 100.000 centímetros. Da mesma forma que o meu mapa ele apresentasse 1 quilômetro como numerador, eu saberia que esse quilômetro ele equivaleria a 1.000 metros. Então, essa tabelinha é só uma forma de vocês entenderem essas distâncias em relação ao tamanho que se é representado. Mas prestem muita atenção, porque isso é a base para vocês saberem como é que eu vou medir isso para me localizar no espaço, ok? Como o denominador do mapa 1 ele é maior, a riqueza de detalhes se torna menor. É só vocês fazerem essa inversão. Dica importante: quanto maior a escala, menor a área representada no mapa, ou seja, poucos detalhes. Quanto menor for a escala, maior a área representada no mapa, maiores detalhes. Então, se liguem nessa dica. Tipos de mapa. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Os mapas eles podem ser mapas políticos, quando representam os limites municipais, estaduais, regionais, internacionais ou intercontinentais. Nesse caso aqui a gente tem um mapa do Brasil, ele é um mapa político porque ele divide em estados, ele divide em cidades, então tem as fronteiras onde cada um começa, onde cada um termina, então ele é um mapa político. Nós temos os mapas físicos, que representam aspectos naturais de determinada área, como o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação. Então, eles vão trabalhar com isso. Aqui, por exemplo, nós temos o mapa de clima. Vocês veem que cada cor aqui nesse mapa ele representa um clima determinado no nosso Brasil. Então, as áreas com a cor vermelha vão ser o clima equatorial, as áreas marrom vão ser o clima litorâneo úmido, as áreas rosas vão ser o clima tropical, e assim a gente vai entendendo essa questão do clima. Mas lógico que também pode ter a questão das altitudes, pode ter a questão das vegetações presentes, então ele é um mapa que ele nos mostra aspectos naturais da natureza. Os mapas históricos, eles representam aspectos históricos de um determinado lugar. Então, por exemplo, aqui nos mapas históricos, a gente vai ter mapas antigos, mapas do passado, que foram desenhados há séculos atrás e que, de certa forma, foram importantes para a gente entender a organização do homem, como é que aquele homem interpretava o espaço geográfico. Por exemplo, aqui nós temos um mapa do Brasil colônia, lá quando o Brasil ainda era dominado por Portugal. E aí a gente vai perceber que muitas províncias, muitos estados que existiam naquela época, hoje já não existem mais. Então, essas são as importâncias dos mapas históricos. Eles mostram as transformações do espaço ao longo do tempo. Voltando à questão do globo, o globo terrestre é um modelo tridimensional de representação da Terra em formato de uma esfera. Ele é uma representação mais fiel que se pode fazer da Terra, mesmo se considerarmos que o planeta não é uma esfera perfeita, mas nesse modelo é impossível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. Então, geralmente você vai ter que sempre ficar dando a volta no globo, girando o globo, porque aí você é capaz de enxergar melhor essa representação, beleza? Você sabe dizer para que serve um mapa? A principal função de um mapa
é mostrar a localização daquilo que achamos importante num lugar. Os mapas também servem para ajudar as pessoas a se localizarem no espaço que se encontra. Em outras palavras, ele nos ajuda a entender melhor onde estamos ou onde queremos ir. Além disso, lembre-se que o mapa ele pode mostrar fenômenos da sociedade, ele pode mostrar aspectos naturais que são representados, a gente viu, ele pode mostrar as fronteiras. Então, o mapa ele é capaz de nos revelar e nos apresentar várias informações pertinentes para a gente entender o espaço que a gente vive. Ele nos faz ter uma leitura desse espaço. E isso é importante no nosso dia a dia. Outras representações do espaço geográfico. Existem outras formas de representar esses fenômenos do espaço geográfico. Essas representações se diferenciam dos mapas, permitindo outras análises dos fenômenos e expandindo o nosso conhecimento acerca dos dados evidenciados. Então, a gente vai ver aqui as do espaço geográfico, que são as representações bidimensionais, que são aquelas que permitem representar um local, uma característica, um fenômeno que ocorre no espaço geográfico em duas dimensões, em largura e em altura. O mapa é uma representação bidimensional, mas além dele existem outras formas de representação. Então, professor, que representações bidimensionais são essas? A primeira é o croquis. O croquis ele é um esboço de algum espaço com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar e das suas características de solo, de relevo, a hidrografia, mostrando os rios e tal. Em outras palavras, um mapa ele é produzido sem escala e sem os procedimentos padrões, ou seja, o croquis ele é um esboço, ele é como se fosse um rascunho, ele não tem todos os detalhes perfeitozinhos do mapa. Então, ele não tem os padrões específicos da confecção do mapa na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. Como vocês podem ver aqui nesse croquis, ele é tipo um rascunho, um esboço. Vocês vão ver aqui a África, a Europa, mas ele não possui alguns aspectos como a própria legenda em si, ele não possui a escala gráfica nem a escala numérica, então ele é uma forma mais simplificada. O cartograma é um tipo de gráfico no qual o valor de um atributo geográfico é representado por meio da área deste mesmo objeto. Ele também recebe outros nomes, como anamorfose, mapas de valor por área ou transformações espaciais. O interessante do cartograma é que vocês estão vendo aqui a população brasileira em 1991. E aí a gente vai ver que esse cartograma ele não apresenta as formas sólidas, as formas concretas, como são evidenciadas em outros mapas. Por quê? Porque eles são representados de acordo com o atributo geográfico que cada área vai receber. Então, é comum no cartograma, nesse caso da população, ele está querendo representar os estados mais populosos do Brasil. Então, no cartograma, as áreas mais populosas elas vão ser representadas de forma maior no mapa e as áreas menos populosas de forma menor. Isso nem sempre vai respeitar o tamanho real desse espaço. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que São Paulo não tem esse tamanho que está expresso aqui no cartograma, mas por ser o mais populoso, ele ganha assim um contorno maior, enquanto estados como a Bahia já vão perdendo mais espaço porque são menos populosos. Esse é um exemplo do cartograma. O infográfico é uma ilustração destinada a representar informações por meio de elementos visuais e textos. Então, o infográfico, o nome já diz, infográfico, informação em gráfico. Ele oferece, portanto, uma análise de dados sobre determinados fenômenos. O infográfico que eu mostrei para vocês aqui é o da Amazônia. Então, nesse infográfico aqui, a gente vai ter a região amazônica, a gente vai ter um exemplo, um desenho representando a floresta, e aí a gente vai ter os desenhozinhos aqui, como vocês podem ver, que ela apresenta e vai ter os dados, por exemplo, 1 milhão de quilômetros de ecossistemas aquáticos, 40 mil espécies de plantas,
11.000 anos de povoamento. Então, esse infográfico ele vai apresentar a área retratada e vai apresentar ao longo dessa área vários símbolos, tanto visuais quanto escritos, para nos mostrar o que está sendo representado ali. O perfil topográfico é a representação do contorno dos acidentes geográficos que acham a superfície de uma porção do terreno. É um desenho que resulta de um corte vertical imaginário sobre o relevo, mostrando a silhueta das cadeias de montanhas, vales de rios, etc. Então, o perfil topográfico ele vai ter como principal missão representar aqui essa área, essa paisagem natural no seu relevo e hidrografia. Por exemplo, aqui a gente vai ter os rios, nesse perfil topográfico, a gente vai ter a representação das planícies, que são as áreas planas, a gente vai ter a representação das montanhas. Então, esse perfil ele vai mostrar basicamente os contornos dos acidentes geográficos, as áreas mais planas, mais altas, os rios. Ele vai ter essa perspectiva de representar essa paisagem natural. Por isso a gente chama de perfil topográfico. E nós temos as representações tridimensionais do espaço geográfico, que são aquelas que evidenciam largura, profundidade e altura do local apresentado. Elas possibilitam uma visão privilegiada do objeto. Então, aqui nas representações tridimensionais, três dimensões: largura, profundidade e altura. A gente tem aqui um exemplo, é o bloco diagrama, que são representações em três dimensões, comprimento, altura e largura, da parte da superfície da Terra. Percebam bem, olha, ele representa a altura, ele representa a largura, ele representa o comprimento, a profundidade. Vocês vão vendo aqui, é como se fosse uma área quase que é como o nome já diz, um bloco diagrama. Ele é um bloco e ele vai representando todos esses aspectos. Percebam aí, ó, o formato de bloco. E aí como ele vai representando essa altura, a altura da montanha, a profundidade do solo, a profundidade do mar. Então, o bloco diagrama não é um mapa, um croquis. Ele exibe o relevo e outros aspectos naturais de determinadas áreas retratadas. E as maquetes. A maquete é um modelo tridimensional do relevo que mostra a relação entre o que é observado no terreno e registrado no mapa. Então, usa-se qualquer material que se tenha à mão para fazer a maquete, como madeira, isopor, papelão, argila, papel, massinha para o relevo, vegetação e outros. Em geografia, as maquetes são usadas para representar temas de estudo de paisagem. Aqui vocês estão vendo uma maquete, ó. Fizeram as montanhas, fizeram os rios, fizeram os campos verdes. Então, através desses materiais como isopor, massinha, papel EVA e tal, é possível representar a maquete. E o interessante da maquete é que ela pode ser vista dos quatro lados, ó. De lado, de frente e tal. Então, ela é como se fosse o espaço real representado. E aqui eu tenho algumas atividades que eu vou deixar para vocês, algumas perguntinhas de acordo com